eu quero conversar com vocês sobre desaforamento, que é a possibilidade de retirar um julgamento do plenário do júri de uma comarca e remetê-lo a outra mais próxima, em razão de motivos elencados nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. O desaforamento ele é um instituto específico do rito do Tribunal do Júri, que não encontra correspondente no rito comum ou em qualquer outro rito especial. E ele só pode acontecer na segunda fase do rito do júri, não anteriormente. Nós sabemos que o procedimento do júri é bifásico ou escalonado. Numa primeira fase, denominada Judicium Accusationis, o juiz faz o juízo de admissibilidade da acusação, basicamente para dizer se aquele caso pode ou não ser submetido ao plenário do júri, ao julgamento pelo conselho de jurados, o julgamento do réu pelos seus pares nos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Ao final dessa primeira fase, o juiz se depara com a possibilidade de proferir ao menos 4 decisões: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária. Apenas uma dessas 4 decisões é que de fato permitirá o julgamento no plenário do júri. E essa decisão é a decisão de pronúncia, que tem como premissa indícios de autoria ou participação e prova da materialidade. Quando a pronúncia preclui, e apesar da lei, artigo 427, fazer menção a trânsito em julgado, nós sabemos que do ponto de vista técnico a pronúncia preclui, porque se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, que põe fim a uma fase, mas não ao procedimento. Preclusa a decisão de pronúncia, poderá haver o desaforamento desde que antes da efetiva realização do julgamento. Então existe um limite temporal para o desaforamento e que se dá entre a preclusão da pronúncia e o efetivo julgamento. Bom, esse pedido ele pode ser feito pelas partes, pelo Ministério Público, pelo assistente, pelo querelante, na excepcionalíssima hipótese de ação penal privada subsidiária da pública, pelo próprio réu e até pelo juiz presidente. Quando o pedido não for feito pelo juiz presidente, ele deve ser ouvido antes do julgamento. Mas a quem é feito o pedido de desaforamento? Esse pedido não é feito no primeiro grau, ao próprio juiz presidente. Ele é feito perante o tribunal. Terá distribuição prioritária, deve ser julgado rapidamente por turma ou câmara. Haverá distribuição para um relator. Esse pedido não tem um efeito automático de suspender a sessão de julgamento, até para evitar o uso indevido do pedido para cancelar uma sessão que estaria pronta, madura para o julgamento. Mas o relator que recebe o pedido de desaforamento pode, a partir da verossimilhança da alegação, do risco de dano irreparável, conferir efeito suspensivo, determinando a partir de então a retirada de pauta do julgamento aprazado. Bom, o procedimento então é esse, ele é requerido perante o tribunal. Se não for requerido pelo juiz, o juiz deve ser ouvido. A súmula 712 do STF também diz que é nulo o desaforamento se não houver a prévia manifestação da defesa quanto a esse pedido. Bom, entendido o que é o desaforamento, a gente deve então agora avaliar quais são os seus motivos. Basicamente, o desaforamento pode acontecer pelas seguintes hipóteses: por comprovado risco à ordem pública. Imagine que o juiz determina, fixa, agenda o dia e hora para a sessão do júri, e a partir daí uma série de problemas sociais começam a acontecer, tumultos em razão da comoção social do julgamento. Então, a gente tem, de fato, um abalo à ordem pública que autoriza. A jurisprudência, ela caminha no sentido de que não pode haver desaforamento em razão apenas da divulgação, ainda que excessiva, de notícias sensacionalistas na imprensa local sobre o fato. Aqui cabe, obviamente, a crítica da doutrina, quanto à exploração midiática excessiva, que vai além do simples direito de informação e que muitas vezes culmina no pré-julgamento, na impossibilidade da garantia de um julgamento justo. Mas, feita essa crítica, o primeiro fundamento para o desaforamento é o risco à ordem pública. Um segundo fundamento seria o risco de imparcialidade dos jurados, E esse risco de imparcialidade pode se dar tanto com manifestações, com indícios de que eles julgarão favoravelmente ou contra
o réu. Havendo o risco de parcialidade que afeta a justiça da futura decisão, estará presente um segundo fundamento para o desaforamento. Um terceiro fundamento também contemplado na lei é quando houver risco à segurança do acusado. Então, se, por exemplo, o efetivo policial da comarca não for suficiente para garantir a tranquilidade do julgamento, esse será um fundamento legal para o pedido de desaforamento. E depois, o artigo 428, ele vai tratar ainda da possibilidade de desaforamento decorrente do excesso de serviço. Então, se, por exemplo, houver um número considerável de júris pendentes de julgamento e não for possível a sua realização nos 6 meses posteriores à preclusão da pronúncia, será possível o desaforamento. Existe uma última hipótese, que é o próprio pedido do réu para garantir a celeridade do seu julgamento, o que representa aí o exercício do direito fundamental à duração razoável do processo. Esses são os principais aspectos do desaforamento, esse instituto previsto nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, ajude a divulgar o canal e até a próxima.